Boa noite, amigos. É uma alegria estar novamente nesta casa, onde eu já me sinto um pouco parte dela, em função do carinho em que eu sou recebida aqui, o acolhimento, o amor dos amigos encarnados, mas também dos desencarnados. Nesta noite nós vamos fazer algumas reflexões, mas primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho sobre o espírito Amélia Rodrigues, este espírito nobre que psicografa através das mãos abençoadas de Divaldo Franco. Ela vem nos falar passagens evangélicas. Porém, ela nos fala de uma forma muito, muito especial. Porque este espírito tem a capacidade de entrar no psiquismo dos acontecimentos na época de Jesus. Então, ela traz as mensagens, os acontecimentos ocorridos naquela época com muita profundidade, com uma riqueza de detalhes. E esta riqueza de detalhes, captada pelas mãos de Divaldo Franco, traz para os nossos corações uma doçura ímpar, em que nós podemos nos envolver com estas luzes evangélicas para dulcificar as nossas almas. Então, na noite de hoje, nós vamos trazer algumas passagens deste espírito nobre para que nós possamos entrar neste psiquismo e descobrir as potencialidades que possuímos no nosso íntimo. Então, Amélia Rodrigues relata, e isso consta em o livro Sou Eu, uma compilação de Álvaro Crispino sobre a paixão de Cristo. Nos diz este espírito que era o momento em que Jesus já havia subido o Monte da Caveira. E lá ele se encontrava, naquela cruz infame, com as suas carnes pregadas. Ele já estava com a coroa de espinhos. Aquele momento em que ele sorveu do vinagre, em que ele pediu água para que o seu corpo pudesse ser reabastecido, ele recebeu este ácido e encontrava-se já com o seu corpo derreado. E algo sublime aconteceu em que aquelas pessoas que ali enlouquecidas estavam, ou aqueles outros, a sua mãe, João, aos pés da cruz, eles não conseguiram perceber a magnitude que estava acontecendo no plano espiritual. Então, Amélia Rodrigues relata que 3 vultos luminescentes surgiram. Uma chama se acendeu e eles se aproximaram de Jesus, que já encontrava-se com o corpo derreado. O primeiro vulto disse assim: Senhor, eu levantei ânimos, convoquei os servidores ao trabalho da fraternidade. Estive com Simão Pedro, que te negou, conhecer por 3 vezes consecutivas, expulsando-me dos seus sentimentos, nos quais estive agasalhada por largos meses. Tu sabes, Senhor, eu sou a fé. A fé se apresentou e logo em seguida
o outro vulto veio e disse: Senhor, eu inspirei dias melhores aos sofredores. Consegui levar ânimo e coragem para a luta. Graças às tuas palavras, levei confiança nas perspectivas futuras e abençoadas. Eu sou a esperança. Mas a esperança e a fé estavam acompanhadas. E veio o terceiro e disse: Senhor, por onde o teu olhar passou, eu procurei alojamento e serviço. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia, sustentando a fé e a esperança. Eu sou a caridade. E é sobre a caridade do amor, que nós vamos refletir esta noite. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma máxima, considerado uma máxima para nós, os espíritas. Fora da caridade não há salvação. Se nós formos pensar quanto a esta máxima, nós iremos compreender que não há salvação porque nós somos seres que estamos em desenvolvimento, num processo educacional. E quando nós buscamos com profundidade a compreensão do sentido da caridade, nós vamos observar que a caridade, que nada mais é que o amor, exige de nós uma transformação moral para que nós consigamos colocá-la em prática na sua plenitude. Quando nós falamos de caridade, automaticamente nós nos envolvemos com a palavra doação. Mas doar o quê? Nós podemos doar questões materiais, coisas que são necessárias. Nós mesmos, do sul do Brasil, como todos sabem, passamos por um processo de extrema dor no ano de 2024, em que muitos países, inclusive este país, mais especificamente esta cidade de Miami, nos auxiliou com coisas. Nós necessitávamos até mesmo de água. E nós recebemos água, este líquido tão necessário para as nossas sobrevivências. Porém, a caridade se faz de duas formas: a caridade material e a caridade moral. E quando nós falamos da caridade moral, nós vamos além a tudo isso. Porque a caridade moral exige que os nossos sentimentos encontrem-se presentes, que os nossos corações estejam ali. Então, o Livro dos Espíritos, na pergunta 886, vem nos falar sobre a caridade. Mas Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, com a sua inteligência peculiar, com a sua nobreza nas construções das perguntas, se referiu aos benfeitores da humanidade, onde ele perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Então vejamos que nós sabemos que caridade é amor. Porém, a sutileza de Allan Kardec nos faz compreender como entendia Jesus, como é este amor para Jesus. E os benfeitores da humanidade nos responderam. Então nos dizem eles que é benevolência para com todos. Para com todos, sim. Para aqueles mais difíceis que estão no nosso caminho, é benevolência. Também eles nos disseram que é indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
Vamos ao Evangelho. Vamos às elucidações de Amélia Rodrigues para que nós possamos compreender com um pouco mais de profundidade o que os benfeitores da humanidade nos trouxeram nesta resposta tão reflexiva e tão profunda. Nós sabemos que o mestre amigo, que talvez até hoje nós ainda não o conhecemos, não conseguimos sentir o profundo amor dele por nós. Nós sabemos que poderíamos ter escolhido Barrabás, porém, escolhemos o amor a ser crucificado. E este amor subiu o Gólgota, o Monte da Caveira. E ele carregava uma cruz. Segundo o espírito Amélia Rodrigues, esta cruz pesava mais de 70 quilos. Não era qualquer madeira. Era algo pesado em que ele estava ali carregando. E mais do que isso, ele estava naquele esforço para carregar aquela cruz onde ele seria pregado. E naquele esforço ele recebia nos seus ouvidos as palavras ditadas com ódio, com raiva, os açoites em que as suas carnes já encontravam-se com sangue. Num instante, algum soldado olhou para aqueles que ali encontravam-se e, com um olhar chamativo, convidou um homem para que se aproximasse. E este homem, com coragem, se aproximou daquela situação. E ele olhou nos olhos de Jesus. Ele olhou naquele olhar em que a sua alma recebeu a ternura profunda, porque o halo de amor dele é imenso. Diz a história que Simão, o Cirineu, modificou a sua vida após este episódio. E com coragem, diante daquela organização horrorosa, ele abaixou-se, curvou-se, colocou os seus ombros naquela cruz e auxiliou o mestre a carregá-la. Mas Cirineu não apenas foi envolto de coragem, ele foi envolto pelo amor profundo que deu a ele a beneficência. Neste momento, ele foi o homem que auxiliou a carregar a cruz. E quantas cruzes nós vivemos nos dias atuais? São cruzes invisíveis, que muitas vezes nós nem sabemos por que estamos vivendo. Se nós não temos a consciência de espíritos imortais que somos todos nós, se não temos a consciência de algo que nós realizamos no nosso passado, em outras vidas, nós achamos que nos encontramos num processo de injustiça. Porém, Deus, que é soberanamente justo e bom, que é amor profundo, nos mostra que nós também temos os Cirineus, que nos auxiliam a carregar as nossas cruzes, a benevolência. Quando nós temos a capacidade, a coragem de fazer este movimento,
nós estamos auxiliando na diminuição das dores. E muitas vezes são aquelas cruzes que talvez pesem muito, muito mais que 70 quilos. Quando nós temos este olhar e quando nós conseguimos fazer este movimento em que nos leva a enxergar o outro com dor, nós podemos até estarmos carregando as nossas próprias cruzes. Enxugamos as nossas lágrimas com uma mão e estendemos a outra para que a cruz daquele indivíduo seja diminuída o peso, que ele consiga levar com mais leveza. Adolfo, o bispo de Argel, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da beneficência. E segundo este Espírito, ele nos faz um convite, em verdade ele nos faz um convite, para que nós possamos fazer da nossa felicidade a felicidade dos outros, diminuindo as dores, desenvolvendo no nosso íntimo a verdadeira caridade, enxugando as lágrimas, carregando estas cruzes tão pesadas. E se nós formos fazer uma análise, as dores nos dias atuais estão profundas. Nós vivemos processos depressivos, processos de distonia mental, em que muitas vezes nos próprios atendimentos fraternos das casas espíritas chega um indivíduo à nossa frente e ele não sabe aonde se segurar para que ele tenha a capacidade de passar por esta prova. Nós podemos ousar dizer que as dores se elevaram de patamar, porque hoje nós vemos mentes infantis pensando em suicídios, adolescentes que fogem da vida pela porta brutal do suicídio. O que está acontecendo com a nossa humanidade? Por que as nossas almas encontram-se doentes? Talvez porque nós não estamos com a capacidade de olhar para o próximo, olhar com o nosso coração, escutar a dor do outro com presença total, colocando a nossa mente naquela escutatória, que é algo que nós necessitamos desenvolver, colocar os nossos corações naquilo que nós estamos ouvindo, ou seja, sermos verdadeiramente presentes. Daqui a alguns dias, este país, bem como o país do Canadá, estará numa data festiva. Uma data que eu particularmente acho belíssima. O Dia de Ação de Graças. É onde as famílias se reúnem. É onde as famílias estão à mesa para agradecer pelas bênçãos do ano que está passando, que se passou. É uma tradição. Porém, é uma tradição que deve ser levada para o nosso dia a dia. Porque quando nós desenvolvemos a gratidão, a beneficência, a ciência de fazer o bem dentro do nosso próprio lar, nós estamos alimentando aquelas células com amor.
E quando nós alimentamos com amor, significa dizer que estas células que estarão na sociedade levarão o amor, levarão a paz. Certa vez eu ouvi um depoimento em uma reunião mediúnica que comoveu os meus sentimentos. É um bom exemplo de amor profundo, de beneficência, de caridade, amor em movimento. Este espírito, ele veio trazer uma comunicação de gratidão. Contou ele que a sua última existência, ele passou em cima de uma cama, tetraplégico. Disse ele que ele tinha simplesmente a capacidade de movimentar os olhos. Mas foi nesta encarnação, e aí ele trouxe a gratidão, em que ele descobriu Jesus. Mas ele descobriu Jesus porque ele teve uma mãe que falava diariamente para ele sobre Jesus. Então contou ele numa riqueza de detalhes e que essa mãe chegava todos os dias no amanhecer para fazer a higiene e dizia: "Bom dia, meu filho." E que quando ele encontrava-se ainda com os olhos fechados, ela palpitava o seu coração a ponto dele sentir a sua respiração mais ofegante, porque ela pensava que ele estava desencarnado. E quando ele abria os olhos, ela dizia: "Obrigado, Senhor, por meu filho estar aqui." E essa mãe ia higienizando aquele filho, penteando os cabelos, trocando a roupa e falando para ele das passagens evangélicas e dizendo para ele que Jesus o ama e que ele estava naquele corpo pelo amor de Deus e que ela agradecia diariamente pela vida daquele filhinho. E com isso passou uma encarnação de mais de 40 anos. E ele aprendeu a amar Jesus através do bem da sua mãe. Do amor de Jesus que a sua mãe transmitia através das suas mãos. A beneficência. Mas os espíritos também nos falaram da indulgência. Vamos retornar ao Evangelho. Maria de Magdala, ela foi uma mulher em que vendia o seu corpo. Ela tinha um processo depressivo profundo. E no momento em que ela se encontrava com uma depressão profunda, um homem a procurou, porque ele descobriu que nas redondezas Jesus ali se encontrava. E ela havia expressado a este homem a vontade de conhecer pessoalmente o Mestre. Ela já tinha ouvido falar do que ele ocasionava, das curas, das palavras, daquele halo de paz que ele tinha a capacidade de realizar através do seu ser. Então, ela se encorajou e soube que ele estava na casa de Simão Pedro. Ela era uma pessoa não aceita pela sociedade, nem pelos homens e nem pelas mulheres.
Para que ela não fosse percebida, ela colocou um véu nos seus cabelos. Ali adiante tinha uma pequena embarcação em que ela subiu na companhia daquele homem. Atravessou as águas e chegou à casa de Simão Pedro. Quando chegou ali, ela ficou caminhando na areia, indecisa. Talvez encorajando-se para estar à frente daquele nobre homem. A coragem tomou conta do seu coração. Então, ela empurrou a porta de carvalho. Quando ela empurrou a porta de carvalho, a porta rangeu. Fez-se um barulho. A porta ficou entreaberta. O luar se fazia intenso. E a luminosidade da bela lua entrou naquele recinto quando ela pôde observar um homem sentado em uma pedra. Ela percebeu o perfil daquele homem e se emocionou. Olhou aqueles cabelos dourados, aquela face de um perfil doce. Emocionou-se profundamente, mas naquele ímpeto de emoção ela se aproximou do divino amigo e ajoelhou-se em lágrimas nos seus pés e disse: Rabone, mestrezinho. E ele então respondeu: Maria. Ela se impressionou. Foi quando ela perguntou: Senhor, sabes o meu nome? E ele disse: Ó Maria, eu conheço todas as minhas ovelhas. Então, naquele momento, ela perguntou para ele: Mestre, como eu posso abandonar esta vida? Ela tinha um vazio existencial. Ela queria sair daquela situação conflitante do seu íntimo. E ele respondeu: ame. E nós sabemos o que Maria de Magdala fez. Ela foi amar. Ela foi amar os desvalidos. Ela foi amar aqueles que tinham a doença da alma. Aqueles que eram totalmente desacreditados na sociedade, os leprosos. Porque ela foi falar de Jesus para os leprosos. A indulgência. Jesus não julgou Maria. Ele simplesmente enxergou nela as capacidades de espírito imortal que somos todos nós. Ele não colocou Maria em nenhuma categoria. Ele olhou para ela e percebeu, como nos lembra Leon Denis em o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós todos temos a crisálida de anjos. Nós somos anjos, ainda não descobertos por nós mesmos. Nós temos este potencial para a metamorfose, e foi isso que Jesus percebeu em Maria. A indulgência está diretamente ligada à tolerância. Quanto mais nós buscarmos a tolerância, mais nós teremos paz no mundo. E como o nosso mundo está intolerante. Hoje, nós temos intolerâncias religiosas, políticas. Nós não suportamos nas redes sociais um comentário que nos desagrada. Então vamos ali e temos
a necessidade, talvez em função do nosso ego, de expressar a nossa opinião, que muitas vezes é desajustada. Então Jesus vem nos mostrar, através do episódio de Maria e tantos outros, a necessidade da tolerância, que vem ligada à indulgência, em que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que a indulgência jamais se ocupa com os atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Ou seja, colocar os algodões do amor. Porque nem tudo que nós estamos enxergando está ligado a um todo. Vou me explicar um pouco melhor. Temos pontos de vistas diferentes. Nós somos uma construção. Temos aquilo que nós trazemos de outras existências, temos o nosso processo educacional desta existência atual, temos pontos de vista diferentes. Então, alguém pode chegar aqui, nesta sala, e fazer um relato do que está enxergando. Pode dizer, é um grupo de pessoas assistindo alguém que faz uma palestra. Mas chega um outro e diz, é um grupo de pessoas que assiste uma palestra onde a sala tem as paredes pintadas de branco, as cadeiras são azuis. Mas ainda pode chegar um terceiro que diga, é uma pessoa que faz uma palestra, tem um grupo de pessoas concentradas ouvindo esta palestra, mas também há espíritos que estão aqui assistindo o trabalho, porque tem mediunidade ostensiva. Então são pontos de vista diferentes. E se nós buscarmos sempre brigar pelo nosso próprio ponto de vista, nós nos afastamos da tolerância e deixamos de lado a indulgência. Porém, os espíritos nobres também nos falaram do perdão. Vamos novamente ao Evangelho. Nós sabemos que Pedro negou o Mestre por 3 vezes consecutivas. Mas também teve um outro episódio muito marcante, que foi o momento em que Judas entregou Jesus. Ele entregou um amigo por 30 moedas de prata. Amigo. Porque Judas amava Jesus no nível que ele conseguia amar. Mas ele tinha uma personalidade voltada para as questões materiais. Ele tinha um dinamismo nas questões financeiras. E ele julgou mais importante naquele momento as moedas. Quando ele viu que Jesus realmente ia ser crucificado, ele se desesperou. Ele se desequilibrou totalmente. Voltou aos comparsas do crime e disse, eu pequei. Eu pequei, entregando o sangue de um inocente. E o que eles disseram? Com gargalhadas. Ah, isso agora é lá contigo. Neste momento, Judas foi tomado de uma culpa intensa. E nós sabemos o que aconteceu. Tirou a sua própria vida.
Porém, Jesus, antes de estar com Maria de Magdala, naquele momento, após a crucificação em que ele apareceu para Maria e disse que ela fosse falar que ele continuava vivo, ele esteve com Judas nas regiões umbralinas. Ele foi lá mostrar o amor dele para o amigo. Então Jesus disse: Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te, a fim de que possas libertar-te da culpa. Recupera-te. Recorda, Judas, o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei e nem te condenarei. O perdão. O perdão de Jesus a Judas. Porém, nesta fala do Mestre, ele nos chama a atenção quando ele pede que Judas se perdoe. Porque nós sabemos que o perdão, ele começa, a capacidade de perdoar começa quando nós nos perdoamos. Perdoa-te. Quando nós compreendemos que nós não iremos acertar em cada desafio, em cada contenta que a vida nos apresenta, então nós iremos resbalar. Porém, o que nós não devemos é registrar a culpa, nos introspectar nesta, porque quando nós nos envolvemos com a culpa, nós não conseguimos avançar, estacionamos. Então, o perdão, ele começa quando nós conseguimos perceber as nossas falhas, nos perdoar, nos resignarmos, darmos o passo adiante com as nossas reflexões daquilo que nós podemos melhorar, e assim nós vamos entendendo as faltas de capacidades do outro, daquele que muitas vezes está no nosso lar, que está passando por um momento difícil, que está doente, que está passando por diversos conflitos. Porém, é um trabalho, porque exige de nós a compreensão, o amor, a fraternidade. E às vezes, esta agressividade que machuca os nossos corações vem de um amigo, vem de um filho, vem de uma pessoa que nós confiamos plenamente. Então a dor é mais intensa. Mas quando nós conseguimos olhar aquele outro como alguém tão falho quanto eu, nós o abraçamos e seguimos juntos ao amor. Vamos desenvolvendo esta caridade que é o amor em movimento. Nós iniciamos a nossa reflexão falando de Amélia Rodrigues, falando da paixão de Cristo. E no momento em que aqueles três vultos se aproximaram, Jesus olhou para o alto e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E este nobre espírito conta que, no instante desta frase do mestre amigo, uma estrada luminescente se fez.
E nesta estrada luminescente veio um anjo, um ser de luz, de esplêndida beleza. E este anjo, chamado de anjo da misericórdia, disse a ele: Senhor, dize o que desejas de mim que eu farei. E ele disse: Anjo da misericórdia, fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade, para que os homens que me conhecem ou não possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando o quanto possível as desventuras sob o palio do meu amor, como luzes acesas, apontando rumos felizes. Meus irmãos, Jesus deixou conosco a fé, a esperança e a caridade. Então, quando nós estivermos nas provas mais difíceis, quando nós nos encontrarmos carregando as cruzes mais pesadas, que nós possamos lembrar que o amor, a caridade do amor dele, deixou junto a nós estes três seres de esplêndida beleza, e que nós iremos encontrá-los no imo do nosso ser, porque aqui dentro dos nossos sentimentos estão implantados, pela força do Mestre amigo, a fé, a esperança e a caridade. Vamos orar.